Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 6. Vocês são bênção. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3 e verso de número 6. E eu vou pedir toda a atenção da igreja e que você entre comigo na palavra. No ano de 2017, eu rodei praticamente o estado inteiro pregando. E a gente vai vendo algumas coisas que a gente fala assim, puxa, isso aí não é legal. Em alguns anos eu conheço o pastor Joelson, Geise, a igreja. Eu fico muito honrado de estar aqui e saber que aqui nós temos liberdade dada ao Espírito Santo para cultuá-lo, para adorá-lo, para receber uma palavra. Fico feliz mais uma vez de voltar aqui, pregar ao domingo, porque cá entre nós, irmãos, o evangelho que se vive por aí afora está tão maluco, que só tendo muita confiança para entregar um púlpito a alguém de fora no domingo. Domingo é dia que o pastor prega a sua igreja, é o dia que ele instrui, fortalece, motiva. É o pastor da igreja que faz isso domingo. E em alguns lugares as igrejas estão acostumando o povo a botar animadores no púlpito, para chamar as pessoas, para incentivar as pessoas a vir à igreja. Mas nós não temos que ir à igreja porque o pregador vai estar famoso, não famoso, de fora ou não. Nós temos que estar na igreja porque a presença de Jesus ali está. E é uma maneira de nós nos confraternizarmos. Você olhar para o irmão, obrigado, e abraçá-lo, e cumprimentá-lo. E eu louvo a Deus, porque isso aqui é uma confiança do pastor sobre a minha vida e da minha família, do qual eu estou muito feliz e grato por tudo que o Senhor tem feito, pelo carinho pelo qual tem nos tratado. Que o Senhor lhe conserve nessa generosidade, nesse amor que o Senhor tem pela obra do Senhor. Eu gostaria que você desocupasse as suas mãos por um minutinho só, e que a Geise está lá fora, mas vai reverberar para ela e para a família do pastor. Gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dos seus pastores. Aplauda ao Senhor pelo anjo da igreja, que não é perfeito, mas foi o Senhor que o colocou aqui. Fala para quem está do seu lado, a igreja deixou de ser perfeita. Nossa, irmão, tá ruim assim? Fala para quem está do seu lado, a igreja deixou de ser perfeita quando eu e você entramos nela. Irmão, pensando que você é a última bolacha do deserto? A igreja não é perfeita, a igreja é uma família. Já comecei a pregar, tá bom? A igreja é uma família. E como família nós temos que cuidar uns dos outros. E toda família tem um pai da família. E essa igreja tem o pai dela. E a gente precisa aprender a honrar isso. Então, observe comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. Ainda falando um pouco sobre a questão da conferência Enraizados. E trazendo um pouco sobre o contexto da semente que estamos plantando. Quem encontrou 1 Coríntios 3, 6, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. Hã? Irmão, eu estou aqui enrolando, fazendo você aplaudir ao Senhor e tudo, você ainda está... Mas está aqui, ó. Igual o irmão Ricardo falou, ele nem abriu a Bíblia, já está fácil. Eu plantei, Apolo regou, mas o Joelson deu crescimento. Opa, não? Volta lá. Eu plantei, Apolo regou, mas o pastor Ederson deu crescimento. Também não? Eu plantei, Apolo regou e o Thomas deu crescimento. Eu plantei, Apolo regou. Deus é quem dá o crescimento. Para frente. Por isso, nem o que planta
é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu quero falar hoje um pouco do que trouxe ontem. Quem estava aqui ontem? Glória a Deus, foi bênção, não foi? Foi bênção. Eu quero trazer hoje um texto aqui que nós lemos, fazendo um paralelo com o que nós aprendemos ontem. Falar sobre 4 características de uma igreja que tem raiz. Hoje em dia, tem até um meme na internet, os jovens vão saber disso, que tem o crente Nutella e tem o crente raiz. É mais ou menos isso que eu vou falar, mas como eu estou pregando num domingo, eu não posso colocar o tema da mensagem, crente Nutella e crente raiz. Senão eu não volto mais no domingo. Porque domingo é o povo da igreja. É quando você torce o pano, fica o caldo, o domingo é o povo da igreja. E aí, eu pensando, dentro desse texto que o Senhor colocou no meu coração, 4 características de uma igreja que tem raízes. Ainda dentro da temática da conferência. E uma coisa que eu acho interessante é que nós iniciamos há alguns anos na fé, podemos perceber que há algum tempo atrás as igrejas faziam congressos e reuniam o povo, e o povo adorava a Deus e recebia a palavra. Passamos também pela fase das cruzadas evangelísticas. Quem já participou aqui de cruzadas evangelísticas, né? Olha aí, a gente participou muito de cruzada evangelística. E aí vieram os workshops, seminários, e aí veio a onda das conferências. E uma coisa que eu aprendi. E se o Senhor está trazendo esse tema enraizados numa conferência, é porque Ele está conferindo se temos raízes. Ele está conferindo se você está arraigado na rocha que é Cristo Jesus, e na sua palavra, e na sua verdade, ou se você só é mais um em meio à multidão, que anda, que vê, que compreende o evangelho, mas anda de longe, e só frequenta de longe quando quer. Talvez você vai ouvir coisas nessa noite que você não gostaria de ouvir, mas me apropriando da palavra conferência, nós precisamos conferir o nosso coração e alinhar as nossas vidas, não aquilo que nós achamos que deva ser, mas aquilo que de fato precisa ser através da palavra. Você não vem à igreja, irmãos, para ser consumidor e ouvir o que você quer ouvir. A igreja não é um restaurante que você chega, olha o cardápio e pede, e o garçom lhe dá, e você fica satisfeito porque você recebeu exatamente aquilo que você pediu. Quando você se desloca da sua casa e vem à igreja para adorar, você primeiro que não adora ao pastor ou ao irmão, você adora a Deus, e Deus recebe a sua adoração. Quando você sai da sua casa para ouvir uma palavra, você não sai para ouvir o que você quer, mas o que você precisa. E nem sempre o que nós precisamos ouvir é algo que nós gostamos, mas nós precisamos entender que ter raízes no Senhor é ouvir aquilo que nós não queremos ouvir, mas ao passo que nós ouvimos aquilo que nós não queremos ouvir, isso solidifica a nossa fé e estabelece uma raiz em Cristo Jesus que vento nenhum nos tira da presença do Eterno. Nós hoje vivemos uma geração que de fato é uma geração rasa, porque é uma geração que não cumpre alguns princípios bíblicos. Por quê? Porque ela não ora, porque ela não adora e ela não lê mais a Bíblia. E eu não estou falando de uma geração que não lê Bíblia porque não tem a Bíblia física em suas mãos. Não, pelo contrário. Eu estou falando de uma geração que ainda que com aplicativo não abre a sua vida, não abre a sua Bíblia, porque não tem uma vida devocional com Deus. E não dá para criar raízes sem uma vida diária com Deus. A oração, por exemplo, não é um pretexto para pedir. A oração é um mecanismo para se relacionar com Deus. E ela não deve ser o último recurso da minha vida, mas ela deve ser o primeiro recurso dela. A oração, ela é e faz parte da vida cristã. Então, um crente que não ora não pode ser chamado de cristão.
Adoração não é quando você sai da sua casa, vem aqui e o Thomas, inspirado pelo Espírito Santo, junto com o Ministério de Louvor, louva e te incentiva a adorar. Isso aqui não é adoração. Adoração é um estilo de vida. Você levanta pela manhã adorando, você trabalha adorando, você encerra o seu dia adorando. Por quê? Porque faz parte da sua raiz. Existem muitas coisas que eu preciso tratar na minha vida, que você precisa tratar na sua vida, e que eu enxergo que biblicamente são importantes em uma igreja. Existe uma lista, se pararmos para examinarmos as escrituras, de características de uma igreja que tem raiz, de uma igreja que é avivada, de uma igreja que é relevante, de uma igreja que está consolidada na palavra de Deus. Talvez a primeira característica ou o endosso da introdução que trago é que precisamos ser unidos. Quem aqui torce para o CRB, levante a mão. Só um? A Duda? Quem aqui é regatiano? Levante a mão, levante a mão. Melhor, vamos melhorar esse trem. Quem aqui é flamenguista? Ah, Senhor da glória. Tem muitos urubus aqui. Não, brincadeira. Quem é que torce para o Fluminense? Já que eu falei do Flamengo, o Fluminense. Ninguém. CSA? Só um, dois. Ficou até meio com vergonha. A unidade é como se fosse um time. Você não vê o goleiro fazendo o gol contra para prejudicar o time. O que o texto está nos sugerindo, dentro de uma visão objetiva de Jesus, é que existe alguém que planta, alguém que rega, mas só um dá o crescimento. Só um faz crescer, porque a semente quem dá é o Senhor. E se o Senhor dá a semente, Ele se encarrega de nutrir essa semente. Por isso que vem o crescimento. E aí eu entendo que uma igreja relevante é uma igreja fundamental, é uma igreja de destaque, é um povo considerável, significativo, expressivo. Quem tem raízes é alguém que sabe por que está no domingo, adorando a Deus, cultuando a Deus, em comunhão com os irmãos. Não é porque quem tem raiz não vem ao domingo porque quer mostrar que veio para o culto para o pastor. Quem tem raiz vem para o culto porque sabe e entende que existe uma necessidade. E quem não tem necessidade, pastor, está deixando de orar, está deixando de adorar e está deixando de ler a palavra. E aí eu entendo, olhando, observando o texto, algumas perguntas que me vêm à cabeça. Não responda não, mas só faça uma breve reflexão. Primeira pergunta que eu quero trazer à igreja. Nossa igreja, ela é fundamental para o tratamento das famílias. O mundo começou, irmão, com uma família. O mundo não começou com uma igreja. A igreja começou, teologicamente, em atos, mas debaixo de oração. Mas o mundo, a criação começa com uma família. E aqui aponta para uma prioridade de raiz. A nossa prioridade, a minha primeira igreja, não é a igreja que eu pastoreio com a minha esposa. A minha primeira igreja é ela e os meus filhos. Isso fala de raiz. Segunda pergunta que eu faço aos irmãos, para que os irmãos reflitam, é: nossa igreja, nossa comunidade, ela é expressiva em ações, ou seja, os vizinhos mais próximos da região enxergam a importância desta igreja? Terceira pergunta que eu quero fazer você refletir: nossa igreja, nossa comunidade, a PIB é indispensável para essa sociedade que está aí fora? E me permita, quando eu digo nossa igreja, nós como igreja, porque igreja é aquilo que somos em atividade, não aquilo que somos nas quatro paredes e uma placa lá fora. Porque tem alguns irmãos que brigam pela placa, mas não brigam pelo evangelho. Sabe o que eu te recomendo como pastor? Pega a placa da igreja, leva para tua casa. Porque Jesus não vem buscar uma igreja na placa, Ele vem buscar um povo. Quinta pergunta e última, para mexer com você, para deixar você com raiva de mim, do pregador. E ainda bem que eu sou de fora, você só não pode ficar com raiva do seu pastor, mas do pregador de fora você pode. Nossa igreja tem raízes profundas.
ela é relevante, ela é fundamental na palavra, na sã doutrina de Cristo Jesus. E igreja, leia-se nós. Então aqui eu começo a pregar. Primeira característica de uma igreja que tem raiz: ela é cheia do Espírito Santo. O que o pastor falou aqui é extremamente pertinente para esse tempo, para essa mensagem, porque quando você está inserido em um ambiente de adoração, ninguém precisa te motivar a adorar. Você já entra, levanta a mão, você glorifica, você exalta, você dobra o joelho, você chora, você está alegre. Olha para quem está do seu lado, olha para o irmão que está do seu lado, só olha, vê se ele está com cara de tristeza, de derrota, de cansaço, ou se ele consegue abrir um sorriso e dizer: só o Senhor é Deus. Primeira característica de uma igreja que eu vejo é que a raiz dela parte do pressuposto de ela ser cheia do Espírito Santo. Pastor, como é que a igreja que tem raiz, a primeira característica que o senhor está pregando, pode ser cheia do Espírito Santo? Porque, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é esbanjar poder em línguas. Embora é maravilhoso você falar em línguas. E tem uns irmãos que falam em línguas para valer, irmão. Fala até fora da igreja. E deixa a língua até musculosa, de tanto que fala. Nunca mais o pastor Joelson me traz no domingo. Mas eu sou pastor de igreja, irmão. Eu sei que é bom você convidar um pastor evangelista para ele vir tacar fogo na igreja. E eu sei o que é depois o que fica. E eu sei que num congresso, numa conferência, os irmãos vêm. Eu vou lá no congresso, conferência eu vou. Mas em dias de culto são só quem tem raiz. Só quem tem compromisso. Só quem tem aliança com Ele. Então ser cheio do Espírito Santo, presta atenção, não é falar em línguas apenas. Aquele irmão está falando em línguas, o Thomas está falando em línguas, então ele é cheio do Espírito Santo. Nem sempre. Qual é a evidência de uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência de uma igreja que tem raiz, ela é cheia do Espírito Santo? Primeiro ponto, ela ora. Foi Einstein que disse numa discussão acadêmica sobre quando perguntaram a ele: Albert, qual seria um bom tema de doutorado à sua vista, ao seu pensar? Ele teria dito: evidente, analisando as probabilidades daquilo que conheço, deveríamos fazer um tema de doutorado sobre oração. Alguém precisa investigar esse negócio chamado oração. Uma igreja que tem raiz, ela ora. Irmão, se você sai de casa e não ora, você está correndo risco. Daniel sabia do risco que corria ao não orar. Daniel não estava preocupado com a cova dos leões, estava preocupado com o seu joelho no chão. Ele orava quantas vezes por dia? Pelo menos 3. É o que a Bíblia relata. Pelo menos 3. E a Bíblia deixa muito claro o texto dizendo assim lá em Daniel: como de costume. Fala para quem está do seu lado: tem que ter costume de oração. Crente que não tem costume de orar não é crente. Não se relaciona com Deus. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Crente que não ora, ele está por conta da sorte. Não tem direção, porque se não ora, Deus não revela. Se não há revelação, não há paz no coração. Se não há paz no coração, você está indo para onde? Crente que não ora, irmãos, é um prato cheio para pornografia. Crente que não ora é um prato cheio para briga dentro de casa. Crente que não ora é um prato cheio para estar na carnalidade. Crente que não ora é um prato cheio para o mundo levar ele para fora da igreja. Crente que não ora não avança. Crente que não ora não tem vitória. Crente que não ora não paga o preço. Crente que não ora não aprofunda a raiz. Crente que não ora não tem revelação. Crente que não ora não tem visão. Crente que não ora está jogado às traças e à sorte. Raiz vem de oração. Então a oração, ela é a principal forma de desenvolver intimidade. É uma das principais armas de todo crente que crê. Quantos creem nessa noite?
Quantos creem nessa noite? Então é teu dever orar. Uma igreja que tem raízes, ela ora. Reverendo Augusto Nicodemos, uma vez interrogado sobre oração e questionado, levaram uma afirmação até ele e disseram assim a ele: reverendo, só ora quem é fraco. E o reverendo Augusto Nicodemos, com muita paciência, daquele jeito dele, né? Presbiteriano, barbudão, olhou para o indivíduo e falou assim: é por isso que eu oro, porque eu sou fraco, e na oração as minhas raízes são aprofundadas, e eu continuo a caminhada além das circunstâncias e dos problemas da minha vida. Quantos oram aqui nessa noite? Quantos oram aqui nessa noite? Tempo de oração não é tempo gasto, tempo de oração é tempo investido. A oração não deve ser o nosso último recurso, mas sim o nosso primeiro recurso. Fala para quem está do seu lado: sabe por que você está ansioso? Fala mais forte, fala até ele se incomodar. Fala assim: sabe por que você anda ansioso? Porque está faltando oração. O que me leva ao segundo ponto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Dentro da ramificação, pensa comigo, cabeça de pregador é maluco. Primeira característica de uma igreja que tem raiz, ela ora. Dentro da oração tem essa ramificação. Volta para a oração e desce um tópico. Coisa de batista mesmo, né? Subtópico. Para ser cheio do Espírito Santo, ou uma igreja que ela tem raízes, ela ora. Segundo, ela lê a palavra. Tem irmãos aqui, ontem eu falei da minha igreja, né? Ontem eu falei: não, aqui não tem não, só tem lá, os endemoniados. Aqui não tem não, só tem lá. Não foi assim? Quem estava aqui ontem viu, não foi? Hoje eu vou falar daqui. Lá não tem não, porque lá a gente desce sarrafo, mas tem aqui. Os irmãos que você chega na casa dele, está aberto Salmo 91. Mas está aberto Salmo 91 tem uns 90 anos. Se você fizer assim, sai a fumaça. Em algumas casas aqui, irmão, o Salmo 23 está aberto, está na parede. Você tem aqueles quadrinhos no interior, geralmente, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí a pessoa procura o pastor: pastor, dificuldade. Aí eu, Salmo na parede. Ela não leu a Bíblia, não? Nós não temos dificuldades em pegar o nosso celular, e está tudo certo, tá bom? E ficar na internet, no Instagram. O pastor hoje postou uma foto bonita nossa. Eu vou fazer um quadro daquela foto. No rio, olha como é que eu estou, irmão. O rio me queimou. É bom. Mas quanto tempo você passa lendo a palavra? Tem uns irmãos que vão ler a palavra antes de dormir, Geise, pastora Geise, e diz assim: Senhor, eu vou ler a palavra. Dá 2 minutos assim: Senhor, eu estou com tanto sono. Tanto sono, Senhor. As vistas começam a trocar. Lá na nossa igreja tem uma jovem que ela dizendo isso num grupo de comunhão, que são os pequenos grupos, os PGMs, que chamamos aqui, né? Nós temos os grupos de comunhão, são os GCs lá. Aí ela compartilhando conosco, ela disse: pastor, esses dias eu fui orar, e aí eu dobrei meu joelho para orar na minha cama, fui ler a Bíblia, e aí terminei de ler a Bíblia já com um olho fechado, porque o olho cansou. Aí eu fui orar, aí fechei o outro olho, e eu estou orando: Senhor, abençoe minha vida, minha família, Deus abençoe Deus abençoe Jesus. Aí ela parou e falou: não, Senhor, me perdoe. E aí daqui a pouco ela começou a orar: Senhor, a minha família, que seja uma bênção, que Deus seja usado por Deus nessa noite. Aí ela também: não. Não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu sei o que acontece. Mas quando você vai no banheiro, você pega o celular, irmão, a sua mãe precisa estar... Sangue de Jesus te repreenda. Você pega o celular e a sua mãe precisa: menino, sai do banheiro. Mas você está lá, ó. Eu duvido, 90% da igreja não dormir com o celular debaixo do travesseiro. Não ri não, que eu sei que é você.
Veja que eu disse 90, porque tem 10 que não faz isso, evidente. Mas eu poderia falar 95% fácil, que a igreja deita com travesseiro. E se houver uma notificação 2 horas da manhã, não é para orar, é para você ver quem está mandando 2 horas da manhã alguma mensagem. Você levanta para ir no banheiro de madrugada, quando tu volta, eu duvido que você não abre um olho assim. Mas a gente tem dificuldade de ler a Bíblia. Coloca para mim na tela, 1 Coríntios 15, 58. Uma igreja que tem raízes, ela ora, ela lê a palavra. E olha o que o texto diz para a gente em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, primeiro, meus amados, ele está falando com a comunidade. Se ele está falando com a comunidade, ele está orientando a comunidade. Meus amados irmãos, sede firmes, mais forte, sede firmes. Sede firmes. Como é que uma igreja que tem raiz e que não ora e que não lê a palavra é firme e constante, irmão? Como é que um povo que se diz crente, que se diz evangélico, cristão, protestante ou qualquer coisa do gênero, como é que a gente diz que conhece a Deus, mas não abre as escrituras para entender o que Deus está nos dizendo e qual o caminho que Ele está nos levando, irmãos? Que povo é esse que não lê Bíblia, que não ora, que acha ruim quando o pastor levanta a igreja em oração, que boceja no meio do culto, que fica chateado se o culto passar 5 minutos, mas não fica chateado no show mundano, quando está rebolando, quando está descendo até o chão? Como é que este povo vai ser relevante e ter raízes firmadas em Cristo Jesus? Sede firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Fala para quem está do seu lado, a obra precisa ser abundante. Não diga mais forte para ajudar o pregador. A ordem do Senhor é que você seja abundante por onde você passa. Quem são os crentes aqui, enraizados em Cristo Jesus, que são firmes, constantes e abundantes? Não, pastor, eu parei no meio do caminho porque eu passei pelo irmão na porta e ele não me deu a paz do Senhor. A gente é tão inconstante que a gente vem um culto e 10 não. E aí no culto que a gente vem, a gente fica assim, irmão Ricardo deu uma palavra de oferta, não gostei não, mas não é para você gostar, é para você aprender. A gente vem para a igreja como se a gente fosse o dono da igreja. Escute uma coisa, nem eu, nem o pastor, nem ninguém é dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Fala para quem está do seu lado, não traga mais esse pregador. Teve irmão que olhou para o lado, cochichou no ouvido do outro, não traga mais ele. Coloca Josué 1:8 para mim, por favor. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua... Irmão, da sua boca tem que se apartar a fofoca, a desgraça que você fala, as coisas ruins que você profetiza. Mas olha o que o texto está dizendo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está. Porque então percebam, uma igreja que tem raiz, ela precisa passar pela palavra. Eu vou repetir, uma igreja que quer ser relevante em Piaçabuçu, um povo que quer ser relevante nesta cidade, enraizado, precisa observar a palavra. Você observa a internet, você observa o jornal da TV, você observa os vizinhos, você observa a fofoca, você observa o horóscopo, mas não observa a palavra. Fala para quem está do seu lado assim, que signo que você é? Eu ouvi um escorpião aí no meio. Terceiro ponto na ramificação da primeira característica. Primeira característica de uma igreja que tem raízes, ela é cheia do Espírito Santo. Como ser cheia do Espírito Santo? Orando, lendo a palavra. E agora o terceiro, para finalizar o primeiro tópico, Batista. Ela adora. Se você tem dificuldades em adorar na sua casa, é porque você não entendeu o que é um altar.
Porque altar não é isso aqui não, irmão. Altar é na sua casa. Teus vizinhos te conhecem como quem? Como um crente. E aí ele assim, poxa, esse vizinho podia mudar daqui, né? Porque tanta bagunça, tanta coisa. A adoração não começa na igreja, a adoração começa na sua casa. Fala para quem está do seu lado, se você fazer o exercício de adorar em casa, quando chegar na igreja o ambiente está preparado. Quem quer mergulhar nesse ambiente nessa noite? Não, vou repetir. Quem quer mergulhar nesse ambiente nessa noite? Segunda característica de uma igreja que tem raiz. Olha para mim. Ela prega a cruz. E isso aqui não é uma advertência à igreja, porque eu conheço o pastor de vocês. Isso aqui é para te fazer entender que não adianta você vir para a igreja assim, hoje eu queria comer uma coisa diferente, hoje eu queria que fosse... Não, o dono da obra só tem uma mensagem, a cruz do Calvário. Billy Graham passou mais de 70 anos do seu ministério pregando uma única mensagem, qual? A cruz. E foi o maior evangelista do século, pregando sobre... Bota aqui para mim, 2 Timóteo 4:2. Fala para quem está do seu lado enquanto os meninos colocam, fala assim, aperta o cinto, que Deus vai falar. Pega o teu dedinho de profeta assim, agora fala assim, ó, Deus vai falar comigo. Aleluia. Vamos lá, Thomas. Que pregues a palavra, insista ou instes a tempo e fora de tempo. Tem como grifar esse trem aí para mim? Não dá para grifar, né? Lá na minha igreja dá para grifar. Eu não sei como é que eles fazem. Vocês usam role, não é? Não é? Mas tá bom, deixa pra lá. Eu não quero causar confusão aqui, não. Não, brincadeira. Sarado, águas tranquilas, em nome de Jesus. Diga comigo. Corrijas. Difícil falar, né? Corrijas. É difícil falar, né? A gente fica, né? Mas é como eu ensino pro meu filho. Corrijas. Não doeu, tá vendo? Repreendas. Exorte com toda a longanimidade e doutrina. Corrija, repreenda e exorte. Se tem uma coisa que a igreja que não tem raiz não gosta, é disso aí. Pode perceber, uma igreja que não tem raiz, ela não corrige, ela não exorta, ela não edifica, ela nada. É só samba no meio da igreja. Porque aqui tem uma ramificação importante. Corrijas, repreendas e exortes. Porque eu só consigo exortar, corrigir ou repreender. E tem irmão que não gosta de ser repreendido, não. É o dono da igreja. Eu dou meu dízimo, leva teu dízimo embora, irmão. Ninguém te obriga a dar dízimo, não. E porque tu dá dízimo, tu é o dono da igreja, é? Faz assim, ó. A risada do deboche do Senhor. Porque tu dá oferta, tu acha que manda na obra de Deus, é? Sabe por que é difícil uma igreja repreender, exortar conforme o texto? Porque às vezes os irmãos não conseguem receber uma palavra de direção e orientação, porque não conseguem sentar na mesa. Consegue sentar na mesa da fofoca, consegue sentar na mesa da perdição, mas não consegue sentar na mesa do líder. E eu não estou falando nada de alguma coisa aqui não, porque eu não preciso do pastor para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus já revelou. E vem revelando desde ontem, não é de hoje não. Acho que o pastor Joel deve ter contado alguma coisa. A igreja do Senhor, ele trata ela como quer. Uma coisa que me chama a atenção, toda vez que o pastor Joel vem aqui, ele diz assim, Senhor, nos pegue de dentro, por dentro, mexa conosco por dentro, não é? Então está na hora de a gente tirar as máscaras, para que o Espírito Santo de Deus que fala no nosso coração, a gente passe a dizer, fala porque o teu servo ouve. Quando foi a última vez que você sentou nessa cadeira e disse assim, fala porque eu estou aqui para te ouvir e não para te questionar? Porque tem uns irmãos que gostam de questionar.
O ruim de trazer um pastor de igreja é isso, irmão, que ele fala o que é a verdade da igreja, a realidade da igreja. Agora perceba, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Primeiro, aconselha. Aqui o texto está dizendo, corrijas, ou seja, um aconselhamento. Segundo, repreenda. Terceiro, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Agora olha o verso seguinte: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Escute uma coisa, uma igreja que tem raiz não tem vontade, ela obedece ao chamado e ao propósito de Deus. Uma igreja que tem raiz, ela corrige, porque a correção aponta para a minha razão. Uma igreja que tem raiz, ela repreende, porque a repreensão aponta para a minha consciência. Uma igreja que tem raiz, ela exorta, porque apela para a vontade de Deus ao povo. E uma igreja que tem raiz, ela edifica e consolida a palavra, porque a palavra gera arrependimento, a palavra gera verdade, a palavra gera salvação, a palavra gera libertação, a palavra manifesta os princípios, a palavra salva, cura, transforma. É a palavra. Não devemos pregar a palavra que agrada ao ego das pessoas, mas devemos e temos o dever de pregar a Cristo. Uma igreja que tem raízes, ela prega Cristo. A estrela da noite não é o pregador de fora. A estrela da noite não é o Valtene, que olhou ali e falou: pastor, faltou ele. Pastor, avisa ele que eu também sou visitante. A estrela que brilha aqui é Jesus. A mensagem que transforma não é a eloquência do pastor Ederson, a teologia dele ou de qualquer outra pessoa. Que transforma a sua vida é a palavra que você recebe, guarda no seu coração, e essa palavra transforma. Eu não creio numa palavra, numa graça derramada no domingo que não te transforma na segunda pela manhã. Eu não creio numa graça que você recebe no domingo, chora, levanta a mão, glorifica a Deus, aplaude, se anima, e na segunda de manhã você fala assim: eu não sei para onde eu vou, eu quero morrer, eu não sei para onde eu vou, quero desistir. Eu não acredito numa graça que te levanta no domingo, mas não te levanta na segunda. O evangelho não resolve teus problemas, irmãos. O evangelho te salva e te conecta a Cristo. Fala para quem está do seu lado: Deus me livre. Traz esse pregador de novo. Fala uma língua estranha aí, irmão, só para me animar pelo menos. Fala igual a gente falou ontem com o irmão da Assembleia. Tem alguma Assembleia aqui? Tem? Olha aí, ó, que bênção. Então não vou nem brincar. Deixa pra lá. Só para os irmãos entenderem. Ontem o irmão da Assembleia, a gente brincou com ele, mas ele veio aqui, me deu um abraço, fez um convite. É maravilha. Vai casar ele. Glória a Deus. Terceira característica de uma igreja que tem raiz. Fala para quem está do seu lado: essa vai doer. Fala mais forte. Terceira característica de uma igreja que tem raiz, Valtênio: ela tem pastor. Porque hoje, com a internet, parece que todo mundo virou pastor. Todo mundo virou pastor. Todo mundo virou político. Todo mundo virou PhD em opinião, em fake news. Todo mundo virou tudo. Vocês têm essa impressão também ou sou eu? Você fala uma coisa básica, aí vem os intelectuais para debater, e a tese. Eu fico olhando e falo: meu Deus, era uma coisa simples. E faz um... Vocês têm essa percepção? Sim ou não? Uma igreja verdadeira, uma igreja que tem raiz, ela tem um pastor. Que mensagem, pastor Hélio, se você está trazendo no domingo, é porque é a igreja. E a igreja do Senhor. E eu não tenho medo, irmão, ainda que você questione e não concorde, eu não tenho medo de pregar isso aqui que eu vou pregar. Coloca para mim na tela, corta para mim aqui, Jeremias 3,15. Se você não grifar até o final do culto, eu vou orar por você. Vamos no 3, toda a igreja? Para não parecer que é alguma coisa minha.
Porque uma igreja que tem raiz, nós vamos chegar no quarto ponto. Esse aqui é o terceira característica. Primeira característica de uma igreja que tem raiz, ela é cheia do... Não, a igreja está ruim comigo hoje. A primeira característica de uma igreja, ela é cheia do... Segunda característica da igreja, ela prega da cruz. Terceira característica, ela tem pastor. 1, 2, 3. Segura, segundo o coração do Ederson? Segundo o coração de quem? Olha como vocês entendem de Bíblia. Então, Deus dá pastores ao seu povo? Sim ou não? Quem é que dá? Se Deus deu, irmão. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Quem é o pastor de Jeremias 3,15? A palavra pastor aqui vem do hebraico Raal, que significa, dentre uma variável de raiz primitiva do hebraico, governante, organizador, rei, líder, homem de confiança. Ou seja, a glória é de Deus, mas Deus direciona a quem Ele dá a igreja. Para governar, para liderar, para ser um homem de confiança. Olha para mim, corta para mim aqui. Se tu precisar de algum problema, 2 horas da manhã, tu liga para quem? Se tu estiver passando mal depois do culto, quem é que te leva para o hospital? Porque ele não abre mão de ajudar as ovelhas. Coloca Jeremias 23:4. Pastor Joelson nunca mais me traz. Não tem problema não. 23:4 de Jeremias diz assim: e porei sobre elas pastores que... e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem haverá falta de sequer um, diz o Senhor. Coisas importantes que nós precisamos aprender aqui, porque primeiro quem coloca o pastor à sua igreja, uma igreja que tem raízes, é o Senhor. Segundo, Ele coloca para apacentar. Para quê? Para que elas não tenham medo, para que elas cresçam, para que elas progridam, para que elas avancem, para que elas não desistam e para que elas não sintam falta de oração, de palavra e da adoração. Um pastor, sim, precisa ser servo, amoroso, cuidadoso, visionário, cheio do Espírito Santo. Um pastor precisa sim ter princípio, sabedoria, direção, cajado na mão. Cajado está na mão do evangelista? Cajado está na mão do missionário? Você só vê na Bíblia cajado na mão de quem? João Calvino. Os calvinistas agora amam. O verdadeiro pastor tem 2 vozes. Uma para chamar as ovelhas e a outra para espantar os lobos devoradores. Ah, mas o pastor tem que ser amoroso. E o amor suporta tudo. É verdade, o amor suporta tudo. Olha para mim, o amor suporta tudo, amém? Mas não tolera tudo. Uma igreja que tem raízes, ela ama todos, mas não suporta tudo que todos fazem. Vou te dar um exemplo. Está aqui a pastora Camila, minha esposa. Você me ama? I love you, my baby. Oh. Ia falar uns negócios aqui, mas nem encontro de casal, então deixa pra lá. Aí eu traio a minha esposa. Ela me perdoa. Eu me arrependo. Depois de 1 ano, traio de novo. Ela perdoa. Depois de mais 1 ano, eu traio de novo. E aí? O amor dela não pode tolerar o que é errado. Porque nem o amor de Deus tolera o que é errado. Pastor, tem prova? Tenho, sim, senhor. Onde é que está Lúcifer? Porque se ele é todo amor, como a gente prega, onde é que fica a justiça? Porque se ele é todo amor, por que não tolerou a rebeldia de Lúcifer? O que ele fez com a rebeldia de Lúcifer? Vaza daqui. Não, pastor. Não, irmão. Com rebelde você só tem uma palavra. Ou tu te conserta biblicamente, ou a porta da igreja está aberta.
Porque se o pastor da igreja tolera tudo, ele pode amar todos, mas se ele tolera tudo, a igreja não tem raízes, ela não consegue se solidificar e crescer. Fala para quem está do seu lado, endireita a tua vida, irmão. Causa incômodo. Isso aqui é mesa. O lugar mais difícil, olha para mim, o lugar mais difícil é na mesa, porque na mesa quando você senta, você tem que olhar olho no olho. Olha para mim, pecado continua sendo pecado, irmão, por mais que a sociedade diga que não é. Uma igreja enraizada não se dobra ao sistema, nem da Globo, nem do político, nem da sociedade, nem de nada. A igreja se dobra mediante a palavra de Deus e aquilo que ele estabeleceu, e ponto final, irmãos. O mundo pode dizer que você pode trair, o mundo pode dizer que você pode fornicar, o mundo pode dizer que você pode olhar pornografia, o mundo pode dizer que isso é natural, que isso é biológico, o mundo pode dizer que mentir, defraudar, roubar, ser corrupto é normal, porque todo mundo é. Na igreja não, a igreja é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se você está normalizando esses pecados, eu tenho uma palavra para você, irmão. Volte para Jesus e esteja enraizado na palavra dele. Fala para quem está do seu lado, Deus me livre de trazer esse menino de novo. E eu vi que alguns irmãos aí olharam. Quarta característica, e eu vou encerrando, de uma igreja que tem raiz. Por que disse que uma igreja que tem raiz ela é cheia do Espírito Santo? Por que eu disse que uma igreja que ela tem raízes profundas, ela prega a mensagem da cruz? Por que uma igreja que tem raízes, terceira característica, ela tem um pastor ou uma equipe de pastores para chegar na quarta? Porque se não tiver as três primeiras, não chega na quarta. Qual é a quarta? Uma igreja que tem raízes, ela multiplica. Fala para quem está do seu lado, você está multiplicando? Nossa, a igreja chega... Acho que eu matei a igreja, Valdir. Olha para mim, são 27 expressões de multiplicação, direta e indireta, ao povo, à igreja do Senhor, nas Escrituras Sagradas. Vou só citar algumas. Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Gênesis 9, verso 7, quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Gênesis 35:11, Deus afirmou a Jacó: eu sou o teu Deus, o El Shaddai, todo-poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação, uma assembléia de nações nascerá de ti, e reis estarão entre teus incontáveis descendentes. Quando a gente lê esses versos, a gente imagina e entende. Olha para mim, imagina e entende que esse contexto, principalmente de Gênesis, está falando de casamento, de multiplicação, de ter filhos, mas não é. O texto aqui, inclusive quando ele usa em Gênesis 1:28, sede férteis e multiplica-te, ou em Gênesis 9, verso 7, seja fecundo e multiplica-te, na verdade aponta para uma multiplicação orgânica da igreja de Cristo. E eu explico. A palavra fecundo vem aqui do verbo parar. Não é do estado do Pará, não, vem de Pará com H no final, porque é chique, é hebraico. E aí o termo significa gerar, dar fruto, ser frutífero, dar ramo, crescer, multiplicar, ou seja, fazer dar fruto ou tornar frutífero. Uma coisa é você ser fecundo, você gera. Outra coisa é você multiplicar. Olha para mim, gerar é ter intimidade. Você tem intimidade com Deus? Porque você quer gerar, mas você quer gerar sem intimidade. E gerar sem intimidade é cometer estupro. É forçar a barra. Agora olha que interessante, uma igreja que tem raízes profundas, ela multiplica porque ela gera. Quem aqui é mãe? Levante a mão. Você gerou num dia, nasceu no outro? Gerou hoje, nasceu amanhã? Levou quanto tempo? Pelo menos 9 meses. Se for tudo normal, 9 meses. Sim ou não? Sabe qual é o problema de uma igreja que não tem raízes profundas? Ela não espera o tempo do Senhor. Ela quer gerar numa conferência como essa e amanhã já colher os frutos. Ó o dedinho, ó. Uma igreja enraizada, ela entende o processo e espera o tempo, perseverando na palavra de Deus.
Olha para mim, sabe por que algumas coisas na sua vida ainda não deram certo? Porque você ainda não esperou o tempo correto. Você está pulando etapas. Você está defraudando o tempo, achando que, porque eu sei, porque eu vi na internet, porque eu sou capaz. Você pode ser capaz, mas tudo tem um tempo determinado para Deus. Ainda não chegou o teu tempo. A gente vibra e a gente gosta quando o pregador vem aqui e diz assim: chegou o teu tempo, é o teu dia, é a tua hora. Hoje eu estou indo na contramão, não é o teu tempo ainda, espera no Senhor. É difícil, né? Mas veja, fecundo, gerar, dar fruto, ser frutífero. Pastor, e a palavra multiplique-se? Parece que é gerar, mas não é gerar. Gerar é ter intimidade, multiplicar é discipular. E Billy Graham também dizia assim: a salvação não nos custa nada, mas o discipulado custa uma vida toda. Quem aqui é crente há mais de 2 anos? Levante a mão. 10, 20, há mais de 20 anos. Olha para mim. Uma igreja que tem raízes, ela constrói discípulos, ela forma discípulos. Você precisa gerar. Gerar, você só gera na mesa. Irmão, olha para mim. Você só gera sentado na mesa. Você está disposto a sentar na mesa para que o Senhor te trate? Você está disposto a renunciar aos seus sonhos para viver os sonhos de Deus? Ou você veio só para receber o que te agrada? Porque, irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, só há uma maneira de estarmos enraizados em Deus: se sentarmos para ouvir a voz dEle. Tem muita gente que tem muito o que dizer, tem muita gente que tem muito o que falar, mas daquilo que talvez não seja o tempo correto. O tempo correto de hoje é sentar e ouvir a voz de Deus. E eu encerro falando um pouco sobre algumas questões importantes que eu entendo sobre multiplicar, sobre de fato ser uma igreja relevante e de fato ser uma igreja enraizada e ter raízes profundas dentro de uma conferência que nos confere, que passa um checklist, que faz com que a gente analise, que faça com que a gente pare um pouco, pise no freio e diga: o que é que eu estou fazendo da minha vida dentro do Evangelho? O livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as minhas palavras que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra ide e fazei discípulos, essa palavra ide, pois, e fazei discípulos, essa palavra, portanto, ide e ensinai. Esse ide é ir, é partir, é ser eclésia, é ser igreja, é fazer com que a obra cresça, multiplique. Na onde? Pela palavra. E eu só consigo fazer isso, persistir na jornada iniciada, continuar na jornada, se eu tiver as minhas raízes em Cristo. Então veja, não é a vaidade querer multiplicar, vaidade é não fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Eu já incorri nesse erro, não me preocupo com o número, não me preocupo com a quantidade de pessoas na igreja, não. O que vale é quem veio adorar. Negativo. Pedro, quando pregou pela primeira vez, quantas vidas se renderam? 3.000. Por que o texto faz questão de deixar lá? E 3.000 almas se renderam. Porque se número não fosse importante para Deus, não de forma pejorativa, me entenda, não de forma vaidosa, olha os números, não. É porque o número de batizados é importante para saber quantas pessoas estão se arrependendo na nossa comunidade. Vou te dar só um exemplo. Quantas pessoas tem em Piaçabuçu? Quantos moradores tem em Piaçabuçu? 30 mil? 40 mil? 17 mil? Eu vou por você que você tem cara de intelectual. 17 mil. 10% disso são 1.700 pessoas. Onde estão essas 1.700 pessoas? Onde? Vamos sugerir que dessas 1.700 pessoas, metade de 1.700, quanto é? São jovens. Nós estamos brigando entre nós.
E esquecemos de pregar lá fora a palavra que salva, que transforma e que liberta. Aí como é que você chega na igreja? Pastor, podia ser diferente. Vou usar o texto que eu usei ontem, amém? Na igreja do vizinho, pastor, o pastor prega top. Ele chamou um cara top para pregar na conferência. Pastor, na igreja do vizinho, a igreja tem banco acolchoado. Pastor, na igreja do vizinho, olha, os irmãos evangelizam, é maravilhoso. Olha, pastor, na igreja do vizinho, olha, o louvor lá é maravilhoso. Thomas, você precisa ir lá aprender, Thomas. Né? Você precisa lá pegar umas aulinhas, porque eu acho que você está meio ruim assim. Thomas, na igreja do vizinho tem um teclado assim, um Nord 6, maravilhoso, Thomas. Olha, lá na igreja do vizinho, a mídia não fica assim com essa cara de giló para a cara do pregador, não, assim. Não. Não tem uns irmãos fora de forma assim, não. Olha, lá na igreja do vizinho, o fotógrafo, ele é fitness. Olha, lá na igreja do vizinho, os irmãos contribuem. Olha, teve um irmão na igreja do vizinho que doou até um carro para a igreja poder crescer. Sabe quem que tem na igreja do vizinho? Você, fofoqueiro. Que não elogia, que não ajuda, que não ora, que não adora, que chega numa conferência como essa e fica. Tem uns irmãos que são experts, eles cruzam a perna. Porque não pode perder os gols do Fantástico no domingo. E quando tem Big Brother, então, eu tenho que votar. Levante sua mão que eu vou profetizar. O pastor orou e eu tomei a posse da palavra quando ele diz que o Senhor nos pegue por dentro. Eu tenho certeza absoluta que não foi o que você queria, mas é o que o Senhor quer. Levanta a mão e eu vou profetizar para você. O Senhor está te tratando por dentro. Está tirando as escamas dos seus olhos para que você seja enraizado nele. Ninguém sai mais dessa igreja. Eu profetizo águas tranquilas aqui neste lugar. Eu vou repetir, ninguém mais sai dessa igreja. Eu vou repetir, ninguém mais sai dessa igreja. A palavra de Deus diz em Atos 2, 42, se me falha a memória, que o Senhor ia acrescentando as vidas à sua igreja. A igreja do Senhor continua de pé. A igreja do Senhor continua de pé e ela não vai parar. Levante sua mão, eu vou profetizar para aqueles que creem, para aqueles que não estão bicudinhos com o pregador porque foi confrontado. Ei, irmão, o evangelho nos confronta a sermos melhores. O evangelho nos confronta para vivermos a verdade do evangelho e não as nossas máscaras. Levante a sua mão que eu vou profetizar, porque o crescimento não é validado pela força do homem, mas é Cristo quem dá o crescimento. O pastor Joelson está plantando, irmão, ajuda a plantar. Se você não tem semente para plantar, vem regando, irmão. A pastora Geise está semeando, não fica olhando, criticando, julgando, vem semear também. Se não tem semente para semear, vem com a água para regar, mas a obra de Deus vai crescer, porque o dono da igreja é Jesus. Levante a sua mão, eu vou profetizar pela palavra. Seus sonhos vão multiplicar, seus negócios vão multiplicar, sua unção, sua capacidade, sua família, sua sementeira vai multiplicar. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Sua colheita vai multiplicar, sua saúde vai multiplicar, as oportunidades vão multiplicar. Não, meu Deus, aonde está a igreja que tem raízes no Senhor? A tua saúde, irmão, se você está doente, fecha os olhos, toda a igreja, fecha os olhos, toda a igreja, toda a igreja. Se você está doente, fica de pé, só você que está doente.
Eu profetizo que a saúde vai multiplicar na vida de vocês. As dores nos ossos, as dores nos ombros, as dores de cabeça, a artéria do coração, o fígado que está aí junto com algumas anomalias, o fígado que está com algumas gorduras, vai multiplicar saúde, porque o dono da igreja é Jesus. Você que precisa de uma oportunidade no mercado de trabalho, feche seus olhos, fica de pé. Você que precisa de portas abertas do trabalho, saiu do trabalho, está desempregado, precisa de alguma... fica de pé. Ah, irmão, Deus é maravilhoso porque a obra é dele. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. E não digo isso para você glorificar, digo isso porque Ele trata com a igreja de dentro para fora, e Ele está mexendo com você. Você que tem passado dificuldade no seu lar, você abre a sua sementeira, você abre o seu armário e fala: meu Deus, eu preciso de um milagre, Senhor. A escassez está lá no seu armário. Feche os seus olhos. Você que está passando por uma situação escassa, fica de pé. Tenha vergonha não. Você que tem orado por sabedoria, Senhor, eu preciso de sabedoria porque eu não estou conseguindo resolver esse trem. Senhor, eu preciso que o Senhor me direcione, me mostra. Fica de pé. De olhos fechados. Não precisa ficar curiando a necessidade do irmão. Você que na sua família, a confusão está instaurada lá, irmão. Em vez de ser um ambiente de paz, é um ambiente de guerra, de tribulação, de sofrimento emocional, psicológico. Você não tem forças. Você vem para a igreja até como um refúgio. E quando acaba o culto, você fala assim: meu Deus, já acabou o culto, eu vou voltar para casa, misericórdia, me ajuda. Fica de pé. Você que está intrigado do seu irmão, da sua família, seu primo, seu pai, sua mãe, fica de pé. Não, tem sim. Ele revela porque tem. Pode ficar de pé. Estou aqui para te julgar, não. Essa noite o óleo do Senhor, o bálsamo dele, está preparado para descer sobre as nossas vidas. Você que é infeliz, irmão, você chegou aqui dizendo assim: eu preciso mudar minha vida porque do jeito que ela está, eu estou infeliz do jeito que ela está. Fica de pé. Você que precisa dar uma guinada na sua vida, fica de pé. Você que precisa influenciar a sua família, sua casa, as pessoas do seu trabalho, fica de pé. Você que quer ser próspero, pastor, é um pecado ser próspero? Não, pelo contrário, o Senhor quer usar você para ajudar o reino de Deus a crescer na prosperidade. Você que quer ser próspero, levante, fique de pé. Ah, eu já tinha levantado. Isso, irmã, isso, glória a Deus pela sua vida. Isso, irmão, glória a Deus, isso. Pensei que o povo todo ia levantar para ser próspero. Mas tem uma coisa que é importante além de ser próspero: paz. Você não tem paz no seu coração. Você que está buscando paz no seu coração, fica de pé. Você que está buscando fé, fica de pé. Coragem, fica de pé. Criatividade, resiliência, alegria, fica de pé. Você que quer que Deus use você com talentos, fique de pé. Você precisa dar um jeito na sua autoestima, ela anda muito baixa, fica de pé. Você que já está quase na depressão, fica de pé. Você que quer que a sua vida seja transformada e tenha resultados em Deus, e não nas pessoas, mas em Deus, fica de pé. Todo o resto que não levantou porque a vida está perfeita, fica de pé. Fica de pé, igreja. Feche seus olhos. Eu encerro com uma palavra e o Thomas vai louvar. Uma igreja que multiplica, ela tem raízes. Você não vai perder mais a oportunidade de ser feliz, de ser generoso. Coloca a mão no seu coração e eu vou profetizar. E à medida em que eu profetizar pela palavra, por favor, glorifique ao Senhor, para que o seu coração se encha da alegria do Espírito Santo que está em nosso meio.
Eu profetizo que os seus sonhos irão se multiplicar. Eu profetizo que os seus negócios irão se multiplicar. Eu profetizo que a capacidade que você tem irá se multiplicar. A sua família vai se multiplicar. O seu armário com a provisão vai se multiplicar. Vai chegar na sua casa essa semana alguém dizendo assim: alguém mandou eu te trazer isso aqui. Não se acanhe não, receba, porque é a providência de Deus nessa semana para você. Sua colheita, pastor, eu já estou colhendo. Eu profetizo, vai multiplicar. Sua saúde vai multiplicar. Dá glória a Deus aí. Suas oportunidades irão multiplicar. Sua sabedoria irá multiplicar. O amor na sua casa, na sua família vai multiplicar. A felicidade vai te alcançar, meu irmão, minha irmã. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar fé, coragem, resiliência, alegria, generosidade, talento, força, confiança, autoestima. Deus vai te dar uma vida multiplicada e abundante para a glória dele. Como você está? Vou encerrar. Lucas 5 diz assim, só ouça. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam lavando as redes. Estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da borda da terra, e assentando-se ensinava. Sua expectativa tem que ser de ser ensinado por Jesus. Ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Pedro, olha o que ele disse a Pedro: volte ao mar alto e lance as vossas redes para pescar. E respondendo Pedro, disse-lhe: mestre. A gente só chama Jesus de mestre quando nós reconhecemos que ele está aqui para nos ensinar. E respondendo Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem o ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que um deles ia a pique. E vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. O texto fala da pesca. Uma pesca que eles não acreditavam que poderia acontecer. Você sabe do texto. Mas o que me chama a atenção para eu poder finalizar é o verso 4, quando diz assim: e quando acabou de falar, disse a Pedro: volte ao mar alto e lance as vossas redes para pescar. E respondendo Pedro, lhe disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Eu não sei como será, mas eu posso ver pelos olhos da fé os traficantes da cidade entrando por essas portas. Eu não sei como será e como vai acontecer, mas eu vejo as prostitutas entrando por essas portas e se rendendo ao Senhor. Eu não sei como será, mas eu posso ver a tua família entrando aqui dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como será, mas eu creio que você vai chegar aqui e vai testemunhar: pastor, passei na faculdade em primeiro, pastor, ninguém acreditava. Eu não sei como vai ser, mas essa semana você vai testemunhar: pastor, eu orei no domingo, quando foi nesta semana as portas de emprego se abriram. Você vai testemunhar. Eu não sei como você vai chegar nessa semana e vai dizer: pastor, eu estava sentindo dores nos meus ossos, eu estava sentindo dores de cabeça e eu orei, e o Senhor me deu alegria e me sarou, me curou. Eu não sei como, mas nós estamos debaixo de uma palavra.